Hi guys, welcome back to a new video. This is the channel Where is My English? If you are new here, don't forget to subscribe. Today we are going to talk about how can you improve your pronunciation skills. So let's get this started. Olá pessoal, um grande abraço para vocês, sejam muito bem-vindos de volta. Meu nome é Vander Campolina, esse é o canal Where is My English, que foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de fazê-lo agora mesmo. Ative aí também as notificações para que você possa receber as notificações sempre que nós enviarmos um novo vídeo. Se você gosta de línguas estrangeiras, se interessa em aprender sobretudo o inglês, a gente vai deixar aqui no final desse vídeo uma dica importante para vocês. Então acompanhem aí o vídeo até o final. Pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como melhorar a pronúncia quando vocês estiverem falando inglês. A pronúncia é algo que a gente vai melhorando gradativamente. Então você vai sempre buscar a sua melhora. Então você pode começar a estudar inglês hoje, daqui 10 anos você estará melhorando sempre. Eu, por exemplo, sou professor de inglês há mais de 12 anos e continuo melhorando a minha pronúncia. Então a cada dia a gente percebe, ainda que seja um mínimo detalhe ali em uma ou outra palavra, que a gente pode melhorar um pouquinho para se aproximar o máximo possível aí dos nativos. Uma dica importante, em primeiro lugar, que eu queria deixar para vocês é o seguinte: quando a gente começa a estudar uma língua estrangeira, aprender outra língua, nós vamos utilizar músculos da nossa boca, do nosso aparelho fonador, que nós não utilizamos na nossa língua nativa, porque as línguas estrangeiras têm cada uma as suas características principais. Então, por exemplo, quando eu pronuncio alguns fonemas em inglês que não existem no português, eu preciso produzir sons que eu não tenho no português, sons que eu não desenvolvi a capacidade de falá-los quando eu estava aprendendo a falar a minha língua nativa. Então é importante a gente estar repetindo sempre aquele mesmo som para que a gente desenvolva mesmo aquela habilidade, a capacidade física de falar, de pronunciar aquelas palavras. Física porque a gente precisa realmente utilizar esses músculos, não é? The pronunciation muscles, que é o que a gente diz, os músculos da pronúncia. Para nós brasileiros, por exemplo, quando a gente vai pronunciar o som do TH, que é o ou the, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade porque a gente não tem esse fonema no português. A gente precisa desenvolver essa capacidade quando a gente vai falar inglês. Então a chave para se ter uma boa pronúncia está em ouvir muito, você estar sempre praticando a sua capacidade de compreender os nativos e repetir os sons que eles produzem através da imitação. Então, quanto mais você ouvir, melhor você vai falar, melhor a sua pronúncia será. Então, as estratégias que a gente pode utilizar para assimilar a forma correta de pronunciar uma palavra, por exemplo, é através da transcrição fonética que está lá. Todos os dicionários, os bons dicionários, a gente vai achar lá a transcrição fonética, que são aqueles símbolozinhos que representam cada fonema de uma palavra. Então, a forma correta de pronunciar aqueles fonemas. Mas a forma mais fácil para você desenvolver uma capacidade de pronunciar corretamente as palavras, de ter uma boa pronúncia em inglês, é como eu disse antes, é escutar e repetir aquilo que você está escutando. Então, pessoal, é importante que vocês tenham paciência. Eu sei que muitas vezes a paciência é algo difícil de lidar para uma pessoa que está aprendendo uma língua estrangeira, que quer aprender rápido, o mais rápido possível. Eu vou deixar aqui para vocês, como um incentivo, uma dica muito importante. Eu escrevi um livro que se chama Como Aprender uma Língua Estrangeira. Lá eu deixo para vocês as dicas, as estratégias que eu mesmo utilizei quando eu aprendi a falar as 5 línguas que eu falo. Então lá vocês vão encontrar as ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo
o link onde vocês podem fazer aí o download dessa obra e repetir as estratégias que eu mesmo utilizei, porque eu tenho certeza que elas vão auxiliar você a também alcançar a fluência em inglês. Então corre lá, faça o download da sua obra, não espere mais, adquira o seu livro e melhore o seu inglês a cada dia. Lá você vai aprender a falar qualquer língua estrangeira 10 vezes mais rápido. Outra dica que eu deixo aqui para vocês, muito importante em relação à melhora da pronúncia de vocês. Quando a gente começa a falar uma língua estrangeira, a gente se sente muito travado. Então a gente vai pronunciando ali palavra por palavra, como que travando mesmo a fala. Então vou dar um exemplo em português mesmo. Vamos imaginar as palavras juntas aqui. Casa amarela. Quando a gente fala casa amarela, a gente não trava a palavra casa para depois pronunciar a palavra amarela. Então a gente diz casa amarela, casa amarela, casa amarela. Eu vivo em uma casa amarela, casa amarela. Porque a gente tem lá a palavra casa, termina com A, e a palavra amarela também começa com a letra A. Então a gente é como que une essas duas palavras formando uma só. Casa amarela, casa amarela. A dica aqui é tentar fazer a mesma coisa com o inglês. Então vamos pensar aqui em um exemplo prático em inglês. Quando nós temos em uma frase, por exemplo, uma palavra que termina com uma consoante e essa palavra é seguida por outra palavra que começa com uma vogal, a gente pode fazer ali o link entre essas duas palavras. Por exemplo, a frase I need it. I need it. Então a gente não vai falar pausando cada uma das palavras como I need it. Então a gente fala I need it, I need it. Então a gente tem o need, que termina com uma consoante que é o D, e temos o it, que é uma palavra que começa ali com uma vogal. A gente faz ali a união dessas duas palavras. Need it, need it, I need it. Ou, por exemplo, quando nós temos palavras que terminam com uma consoante e outra palavra que começa com a mesma consoante, a gente pode também fazer ali a junção dessas duas palavras. Por exemplo, quando a gente tem a frase I want to go, I want to go. Então a gente tem lá o want, que termina com o som de T, e temos o to, que também tem o som do T, porque começa ali com a letra T. Então a gente pode unir, fazer o link dessas duas palavras. I want to go, I want to go, I want to go, I want to go. Então a gente vai unir ali essas duas palavras, want mais o to, como se elas fossem uma palavra só. I want to go, I want to go. Então quando você vê o nativo falando rapidamente, é porque ele faz esse processo de uma forma natural. Então eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês dessas consoantes aqui que tem o mesmo som, que a gente pode fazer o link, a união delas. Por exemplo, big glasses, big glasses. Então a gente tem lá o G do big e tem o G do glasses. A gente une big glasses, big glasses. Wear red, wear red. Então a gente tem lá o R, o R do wear e o R, o R do red. Wear red, wear red. Dark colors, dark colors. A gente tem lá o K do dark e o K do colors. Dark colors, dark colors. Então, pessoal, à medida que vocês estiverem atentos a esses detalhes, vai ficar mais natural para vocês associarem esses sons e repetirem esses sons através da fala, melhorando assim gradativamente a pronúncia de vocês. Então, façam aí passo a passo o caminho que vocês precisam percorrer para melhorar a pronúncia de vocês gradativamente a cada dia. Acima de tudo, estando em contato com a língua falada, com a compreensão auditiva e, importante, pessoal, repitam sempre em voz alta para que vocês consigam gradativamente melhorar a pronúncia de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se encontra aí na próxima. Se inscreva no canal, ative as notificações, nos sigam também lá nas nossas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ok, pessoal?
That's it for today. See you in the next video.